Incrível manhã, quarta-feira, dia do nosso papo de empreendedor. E hoje iremos receber o Noroel Alcântara, um convidado muito especial, que irá falar para nós sobre o tema Empreendendo num País Complexo. Noroel acabou de chegar, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, Juliano. Bem-vindo, Cristóvão. Hoje o nosso convidado é o Noroel. Se vocês já tiverem perguntas sobre tributos, impostos, a parte contábil hoje. Como é complexo empreender no nosso país. Bom dia, Cristóvão. Já faz suas perguntas aí pro Noroel, hein? Já estamos aqui com o nosso expert nesse país complexo. Bom dia, Noroel. Bom dia, Grazi, tudo bem? Só fazendo um adendo, viu? Tributos, a gente vai deixar para outra oportunidade aí falar com o meu sócio, Marcos, né? Que ele é especialista nessa área. Hoje eu vou tentar falar um pouco aí da parte de auditoria, contabilidade, informações financeiras, né? Aliás, nós até falamos da reforma tributária na primeira Exatamente. live com o Marcos. Eu já estou colocando tudo aqui no contexto, né, Noroel? Vamos separar essa parte do Marcos. Aliás, se vocês quiserem assistir, essa live foi ótima com o Marcos. Está no nosso YouTube, Grazi Cavenaghi. Está também aqui no nosso Instagram. Noroel, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo de Empreendedor. É um prazer recebê-lo aqui hoje. A Grazi, na verdade, eu agradeço aí a oportunidade, né? E é sempre bom passar um pouquinho aí da experiência para as pessoas, né? E eu gosto de ouvir muito também, né? O que as pessoas têm para compartilhar. E é um prazer para mim, tá? E para a nossa empresa também, a Russell, né? Aliás, eu já vou começar. A gente sempre começa, Noruel, pedindo para que você conte um pouquinho da sua história. Quem é o Noruel? Qual que é a história da Rússia? Como ela chegou? Conta um pouquinho para gente. Tá, deixa eu contar um pouquinho lá da minha carreira, né, Grazi? Você viu aí, eu falei um pouquinho. Na verdade, são praticamente 24 anos de história, desde a época lá que eu comecei como trainee, né? E hoje sócio aí da Russell, né? Eu sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, que chama Orlândia, né? Eu acho até interessante, às vezes eu converso com alguém, eu penso, já ouviu falar, né? Eu falei, nossa, que interessante. Quando a pessoa nunca ouviu falar, eu falo, fica dentro já ouviu falar de Ribeirão Preto, né? Fica dentro da Grande Orlândia ali, né? E, Eu gostei dessa, Ribeirão, dentro da e aí Grande o Orlândia. pessoal acaba assimilando, né? Depois eu fui para Ribeirão e lá eu comecei minha carreira de auditoria, efetivamente. Pouquinho antes, né, eu acabei fazendo administração de empresa e lá eu acabei tendo contato com contabilidade e aí conheci a auditoria. Falei, nossa, é essa área que eu quero seguir, né? Fiz contabilidade depois também, né? E comecei a trabalhar como trainee, até na área comercial de uma empresa de elevadores Otis, onde comecei minha carreira. Fiquei um ano trabalhando lá, aprendi bastante, né, com o encarregado lá do escritório, né? E depois eu fui trabalhar na auditoria interna da Coca-Cola, lá em Ribeirão Preto, né? Então eu entrei como trainee e logo depois saí também, fiquei um ano lá e fui trabalhar na Price, né? A Price é uma das Big Four. Na época que eu comecei lá, eram Big Six, então já faz bastante tempo, né? Então, duas empresas não existem mais, que é a Arthur Andersen e a Coopers and Lybrand, né? Eu fiquei 2 anos nessa empresa, né? Depois eu fui para Campinas. Campinas comecei a trabalhar na Deloitte, né? Entrei lá como assistente e cheguei a gerente, né? Fiquei por volta de 10 anos nessa empresa. E aí, é interessante, Grazi, porque quando a gente trabalha com auditoria e consultoria, alguns clientes até reclamam, falam, poxa vida, é fácil vir aqui,
levantar os problemas, né? E aí, vai me ajudar na solução? Não, não, eu vou levantar os problemas e vou falar o que você pode fazer para tentar solucionar isso, para que eu não levante esse problema no próximo ano novamente. Ó. E aí eu acabei saindo da Deloitte, fui para o outro lado da mesa, fui trabalhar como controller de uma empresa, era uma empresa até grande lá, é, embaixo de mim tinha 40 pessoas, 6 departamentos, era uma empresa que faturava 2 bilhões de reais, isso na época, né, mais de 10 anos atrás, e acabei tendo esse contato com o outro lado para resolver os problemas, mas era muito problema, Grazi. E a gente acabou trabalhando em cima disso, fui resolvendo lá com o proprietário da empresa, né? E depois eu saí dessa empresa, acabei até fazendo um período sabático aí, foi para a Austrália, fiquei 3 meses lá, até tentando aperfeiçoar o inglês, né? Voltei para o Brasil e aí na época a gente acabou até montando na época era a Award de Auditores Independentes, né? Ficamos trabalhando com auditoria contábil, consultoria contábil e tributária também. Então, a gente está por volta de 3 anos nessa caminhada, né? E falando de Russell agora, no ano passado, em setembro, a gente acabou integrando a rede Russell Bedford, né? Que é uma empresa inglesa, está presente em 110 países, né? É uma empresa jovem, tem 40 anos só no mundo, e no Brasil somos 11 escritórios, né? Então, o que a gente acaba ganhando de sinergia nisso? Igual eu comentei, a gente trabalhava muito forte nessas 3 áreas, né? Auditoria, consultoria contábil e tributária, e hoje a gente tem uma capilaridade muito grande, né? Então, a gente consegue atender o Brasil todo, né? Com os outros escritórios também, e trabalhando em outras áreas, né? Então, eu até comento, por exemplo, lá tem um serviço que nós não fazíamos, levantamento de ativo imobilizado, né? Então, se a empresa precisar de um trabalho dessa natureza, a gente vai envolver outro escritório, porque a gente não tem equipe especializada aqui em São José do Rio Preto, né? Então, o nosso foco é o Noroeste Paulista, nós já éramos muito fortes aqui, né? Então, com a integração da Russell, a gente acaba ganhando mais corpo aí, inclusive mundial, né? O Norel, são 11 escritórios no Brasil? 11 escritórios no Brasil, nas principais capitais, né? Inclusive, aqui no Brasil é engraçado, né? Porque quando você fala de grandes empresas, tudo acontece em São Paulo, né? E hoje a matriz, o headquarter lá da empresa fica em Porto Alegre, né? Então, a gente tem tido alguns problemas, inclusive, com os heads da empresa que ficavam em Porto Alegre, eles estão trabalhando de Florianópolis agora, né? Por conta do problema que teve lá, né? Então, o escritório, assim, o prédio ficou todo inundado, né? Eles não estavam conseguindo chegar lá no escritório. Então, eles resolveram ir para o escritório de Florianópolis e trabalhar por lá, né? Inclusive, ele estava conversando com o William é o nosso head de expansão, né? Ele está indo de Porto Alegre até Florianópolis de carro, né? Ele falou, olha, no começo, eu estou diminuindo o tempo, né? No começo eu gastava 6, 7 horas para chegar até lá, agora conhecendo mais a estrada tá mais fácil, né? Mas está bem complicado lá para eles ainda, viu, Graça? Então, quem puder, inclusive, ajudar aí com recursos financeiros, materiais, é bastante importante, viu? Porque a própria Russell tá mobilizando os funcionários para poder ajudar nesse sentido, tá? Nossa, Noruel, a gente não tem noção, né? A gente que está aqui do lado, né? De cá, vocês estão mais perto com o escritório lá. Eu não sabia que a sede era em Porto Alegre. E é complexo, né? Você não ter essa parte da chegada, né? Parece que é o caos que instaurado, né? A gente falou tanto, mas e para a empresa começar, como se começasse do zero para muitas, né, Noruel, que está acontecendo lá. Exatamente. Assim, né, Grazi? Eles têm relatado para nós que têm tentado fazer um trabalho, inclusive, com os próprios funcionários, né? Alguns profissionais foram bastante atingidos, né? Os familiares. Então, imagina só trabalhar com a cabeça nisso, né? Então, fazer as coisas movimentarem-se ainda e pensar, né? Que a família tá precisando de ajuda, né? Precisando de apoio. É bastante difícil, né? Mas eles vão sair dessa, com certeza. A gente já passou por coisa pior, né?
É uma loucura, né, Noruel? E eu sempre deixo. Bom, vocês viram que o Noruel tem uma carreira incrível nessa área, uma das pessoas mais sérias que eu conheço. E o tema eu sempre deixo para o convidado escolher, e você escolheu o tema empreendendo num país complexo. Exato. Será, Noruel, que aqui é complexo? Imagina, né, Grazi? Grazi, é assim, eu até acabei escolhendo esse tema, né, mas para tentar voltar muito para dentro da própria empresa, né? Então, hoje, assim, os empresários brasileiros, eles são heróis, viu? Porque São. a gente tem uma complexidade muito grande e isso acaba gerando alguns problemas internos, inclusive, né? Então, eu queria até que dar os parabéns para os contadores, né? Que os contadores são pessoas fundamentais para a empresa, mas por conta dessa complexidade toda, eu acho assim que nos últimos anos eles acabaram não conseguindo ajudar os empresários da forma que eles conseguiriam, né? Então, hoje o empresário ele olha muito o fluxo de caixa, o que entrou, o que saiu da empresa, né? Eu lembro lá meu pai no passado ele tinha uma gráfica, essa gráfica agora está com a minha irmã, né? Era um negócio muito caseiro, né? Um dia ele estava contando para mim como que ele fazia precificação de produto. Na época, lá no passado, o papel era muito caro, era caríssimo, né? Hoje é commodity. Hoje qualquer um consegue imprimir qualquer coisa em casa, né? Na época não existia isso, né? Então era tudo manuscrito, né? Então você ia fazer uma coisa mais elaborada, ia para uma gráfica. E ele comenta, como que eu faço a precificação do meu produto? Eu verifico lá quanto que eu vou gastar de papel, né? Qual o valor do custo do meu papel e eu coloco 100% desse valor. Então, a minha precificação é com base nisso, né? Então, eu vou gastar lá R$ 100 de papel, vou faturar R$ 200. Esses R$ 100 a mais é para cobrir custo com mão de obra, custo com depreciação de equipamentos, e vai fazer parte aí da minha margem de lucro, né? E os impostos, né? E naquela época era muito comum também, ele comenta que era comum a sonegação, né? Então, infelizmente no Brasil a gente tem bastante isso hoje ainda, né, por conta dessa complexidade toda, mas tem diminuído. As empresas menores têm entrado aí no Simples, né, que é um sistema de tributação muito mais fácil, né? Então, hoje qualquer contador, inclusive recém-formado, consegue trabalhar com a empresa no Simples, né? Não precisa de nenhuma complexidade, é uma tributação sobre o faturamento que o valor arrecadado já vai para todos os entes federativos, né? Tanto para o governo federal, estadual e municipal, né? E inclusive também, quando a gente fala de federal, a parte de previdência, né? Então, acabou se simplificando muito. Meu pai tinha essa gráfica que eu comentei, né? Dando esse exemplo ainda, era muito pequena, e para você ter ideia, ele estava no lucro real naquela época, né? Então, a gente não tinha uma simplificação de tributação. Eu lembro até quando eu era criança, conversando com o contador do meu pai, ele falou, olha, as coisas mudaram agora, então a gente tem o lucro presumido, né? E eu não sabia nada do que ele estava falando, mas ele tentou explicar para mim naquela época. Olha, agora a gente vai fazer uma tributação de imposto de renda e contribuição social com base no faturamento, né? Aí eu falei, poxa, que legal, né? Interessante isso. Mas quanto mais ele falava para mim, menos eu queria trabalhar com contabilidade, né? Então, eu acho que talvez esse foi o grande problema aí nos últimos anos. Só te relatando aqui também, uma vez eu estava conversando com um grande empresário aqui do Noroeste Paulista, né? E ele chegou para mim e falou, Noel, olha, eu odeio contabilidade, né? Aí eu fiquei até meio assustado, né? Porque eu falei, puxa vida, porque como ele pode odiar a contabilidade se todas as informações da empresa dele vão para a contabilidade, né? E ele deveria estar analisando esses números para tomada de decisões. Então, a gente começou a fazer auditoria nessa empresa, né? E tinha muitos problemas de controles internos, inclusive, a gente acabou levantando, eles foram corrigindo muitas coisas, né? Só que esse empresário ele é muito visionário, né? Então, nesse dia eu até comentei com ele, eu falei, sabe por que você odeia a contabilidade? Porque ninguém nunca sentou com você e explicou didaticamente como que isso funciona, né? Então, o que a gente tenta fazer é sentar com o empresário e explicar para ele, olha, o que é um ativo, o que é um passivo,
você tem lá a sua DRE, né? Eu saio lá da receita, tenho custo, despesas, né? E no final chego no lucro. Então, o que o empresário, principalmente os pequenos empresários, têm tentado fazer, né? Eles têm uma contabilidade que seria uma contabilidade gerencial. Ele pega lá o fluxo de caixa, vai lá no financeiro, pega o extrato bancário, verifica todo o faturamento que ele teve, tudo que ele recebeu, tira lá tudo que ele pagou, todos os custos e chega no resultado final, né? É uma contabilidade gerencial, né? Só que quando a gente vai para a contabilidade oficial, as coisas mudam um pouco, né? Então, esse empresário, inclusive hoje, como eu comentei, ele é muito visionário, então ele sempre conversa com muita gente, né? Aí eu ouvi falar de M&A, governança corporativa, né? E começou a aplicar isso na empresa dele, né? Então, a empresa dele tem uma exposição muito forte hoje, não só aqui no Noroeste, mas no Brasil todo, né? E quando eu sento com ele e vejo ele falar de contabilidade, eu fico maravilhado hoje, né? Porque ele entendeu o processo e hoje ele senta com qualquer pessoa e discute todos os impactos, principalmente na empresa dele. Então, quando a gente fala desse assunto, né? O que é importante é que o empresário consiga explicar a sua empresa de uma forma não só financeira, mas também contábil, né? Porque ele consegue, inclusive, ter uma noção de valuation da empresa. Quanto vale a empresa dele no mercado, né? Ô, Noruelson, conta pra gente, você está falando que parece as pequenas empresas, às vezes, o que você falou, esse empresário, que é um grande empresário, mas nunca ninguém tinha sentado para ele e falado didaticamente a importância de olhar a DRE todos, a importância de tudo isso. Olhar para dentro, qual que é o primeiro passo, Norel? Conta pra gente. Para tirar essa Vamos lá. complexidade e É, tornar isso mais simples, né? Esse é, empreendedorismo mais simples. Não olhar, igual você falou, só para a parte financeira, mas também para tudo isso. vamos lá, Grazi. Então, o que acontece, né? É, é sempre importante, assim, que eu comentei, mesmo o empresário pequeno, né, de sucesso aí, porque você sabe aí tem uma estatística muito forte, que é muito triste, né, que assim, um percentual muito grande das empresas acaba fechando no primeiro ano, né? Talvez por conta disso, porque o empresário ele monta uma empresa, né? Abre lá. Eu sempre brinco assim: o pessoal acha que é fácil ir lá, abrir uma portinha e sair trabalhando, né? E é complicadíssimo, né? Porque fala assim: nossa, eu era o cara quando eu trabalhava como funcionário em uma determinada empresa, né? E aí eu via lá o dono ganhando dinheiro, né? E eu ganhava o meu saláriozinho lá. E eu contribuía muito para isso, né? E quando eu montei a empresa, quebrei no primeiro ano, né? Então, é por isso, porque o empresário tem que ficar muito focado no caixa, né? Então, a gente tem que verificar o que a empresa gera de caixa. É engraçado, assim, quando a gente vai para grandes empresas também, a gente ouve muito falar do EBITDA, né? Ou EBITDA, né? Que é a geração de caixa daquela empresa, né? Porque a empresa não morre por conta de prejuízo, ela morre por conta de falta de caixa. No passado, eu auditei uma empresa, que era uma empresa até de capital aberto, e ela gerava prejuízo muito alto, né? Só que ela não quebrava. Era um parque aquático, né? Lá perto de São Paulo. E o que acontecia? Chegava na época das férias, todo mundo ia lá para o parque, né? Então, esse parque gerava caixa. Só que ele tinha um imobilizado, um investimento inicial muito grande nos brinquedos lá, né? Nos brinquedos aquáticos, né? Então, esse valor que eu tinha gastado lá no passado, inclusive com financiamentos, né? Na verdade, ela era capital aberto porque ela tinha emissão de debêntures, né? Então, esse dinheiro veio por meio de debêntures, eles usaram para construir o parque, né? Então, mês a mês, eu tinha uma depreciação desse ativo imobilizado que ia como uma despesa para o resultado. Então, percebe que o caixa ele já tinha acontecido lá atrás. Então, eu tinha um efeito contábil agora de despesa dessa depreciação, né? Que não tirava recursos do meu caixa. Então, quando eu chegava nas férias, eu gerava um caixa positivo, né? E conseguia pagar todas as minhas despesas. Então, todo mundo que olhava aquele balanço, nossa, essa empresa vai quebrar aí no próximo ano, né? E passava ano após ano e ela não quebrava. Inclusive, ela conseguia fazer investimento em outros brinquedos, né? Então, era impressionante. Então,
quando a gente fala disso, sempre a gente tem que ficar de olho no caixa e analisar muito bem a demonstração de resultado da empresa, né? Então, eu tenho lá, o que que é a demonstração de resultado? Ela me mostra o meu faturamento, né? O que eu tive de receita, né? Os meus custos daquela operação. Logo depois, porque o custo está muito relacionado à própria operação, né? Então, eu venho lá com o lucro bruto. Depois do lucro bruto, eu tiro as minhas despesas gerais administrativas, despesas comerciais, né? Que são despesas que eu preciso ter na operação, mas não está efetivamente ligada com a minha operação. Então, por exemplo, eu tenho lá um diretor financeiro, ele vai entrar como uma despesa geral administrativa, ele não vai entrar como custo, né? Porque tudo que vai entrar como custo é relacionado à produção. Então, por exemplo, diretor de produção, o salário dele é custo, né? Diretor financeiro, o salário dele é despesa administrativa. Então, antes do lucro bruto vem o salário do diretor de produção, por exemplo, e depois do lucro bruto vem o salário do diretor financeiro, né? E logo depois disso a gente tem o lucro operacional, que é o meu lucro efetivamente da operação, né? Depois desse lucro operacional, a gente acaba tendo lá as receitas e despesas financeiras. Aí já não tem a ver com a operação, então são financeiras. Vamos supor que eu captei um empréstimo, a despesa com juros vai entrar nessa despesa financeira. Se eu tenho uma aplicação, a receita financeira vai entrar nesse grupo também de resultado financeiro. E aí eu vou ter o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, né? E aí eu calculo, bom, em cima desse lucro que eu tive aqui, eu calculo o meu imposto de renda e contribuição social, aí sim eu vou chegar no meu lucro líquido do exercício ou do período, né? Então, essa linha o empresário tem que seguir assim, diuturnamente, né? Para que ele não tenha problema, tanto de geração de caixa como de resultado da empresa. Porque, no final das contas, guys, eu acho assim, o empresário ele sempre ele vai olhar a perpetuidade da empresa dele, né? Então, o que eu digo, vamos supor, o empresário ele pode falar assim, ah, mas eu não pretendo vender minha empresa, então não estou muito preocupado com isso, né? Não, mas espera aí, você vai deixar a sua empresa para os seus filhos, né? Talvez, né? Então, se os seus filhos quiserem trabalhar com a sua empresa, né? Então eles vão querer alguma coisa um pouco diferente, né? Então a gente verifica aí os filhos de grandes empresários, né? Eles mudaram a empresa. A empresa nunca continuou da mesma forma, né? Então, é sempre bom olhar para a concorrência. Eu acabei de ver agora aí a fusão da Pets e da Cobasi, né? Foi um negócio impressionante. Faz 3 anos que eles estão discutindo para isso Demora acontecer. demais, né, a fusão. E vai ser um negócio de 7 bilhões de reais de faturamento aí por ano, né? Então, imagina só o que isso movimenta no país. A gente tem visto esse mercado crescer demais, né? O CAD ainda tá olhando a operação, mas eu acho que vai acabar dando certo. E a gente vê a história da própria Pets, né? A Pets, você vê o fundador da Pets comentando, né? Falou lá, na época eu era grande, né? Aí a Cobasi estava com 3 lojas e eu resolvi ir lá verificar como que eles trabalhavam, né? Então, era só venda de produto e a gente tinha um diferencial que era prestação de serviços, né? Então, a gente acabou, um acabou copiando o outro em vários sentidos, né? Então, culminou nisso hoje eles são muito iguais, né? E vão produzir muita coisa, né? Então, quando a gente olha, é muito importante assim. Eu falo o que é muito difícil de ser empreendedor no Brasil, tomar decisões, Grazi, porque por exemplo, hoje a nossa empresa aqui tem vários funcionários, o Brasil tem por volta de 400 profissionais, né? Qualquer decisão que a gente toma vai impactar na vida de todo mundo, né? Não só dos funcionários, mas também dos terceiros, da família desses funcionários, dos nossos clientes, né? Então, o que eu acho que é o mais difícil é tomar a decisão correta, né? Então, a gente tem que sempre pensar na empresa, nunca ficar olhando para ego, né? Que eu acho que é o que atrapalha muito às vezes, né? Então, quando eu comentei aqui, o empresário ele não quer vender a empresa, quer deixar para os filhos. Então, o que a gente tem visto no mercado, né? As empresas procurarem alguma coisa em relação à governança corporativa, né? Então, olha, eu preciso deixar
minha empresa preparada. É muito difícil. A gente tem um cliente aqui que a gente começou a auditar ele quando ele atingiu 300 milhões de reais de faturamento, né? Então, quando a empresa atinge 300 milhões de reais de faturamento, ela é obrigada a ter auditoria. Tem uma lei lá que é a 11638, que obriga as empresas a fazerem auditoria quando atinge esse faturamento, que ela se torna uma empresa de grande porte, né? Então, esse empresário, ele só resolveu fazer auditoria porque o contador dele comentou, fala, você precisa fazer auditoria, que a gente vai ter vários problemas se não fizer, né? A gente vai ter problema com linha de crédito em banco, né? Então, começamos a fazer auditoria. E aí, acho que uns 2 ou 3 anos depois, ele acabou contratando uma empresa, uma consultoria para a governança corporativa. Eu posso até falar aqui que ele contratou a Fundação Dom Cabral, né? E nisso foram fazer um trabalho, e o trabalho de governança, não adianta falar assim, o dia que eu for passar a empresa para meus filhos, eu vou pensar nisso. Esquece, né? Já acabou, a empresa vai quebrar, né? Porque os filhos não vão conseguir gerir da forma que o fundador geria. De Então jeito é nenhum. importante fazer esse trabalho antes, né? Tentar já ir preparando a empresa, né? Então eles foram preparando, e de repente hoje eles estão faturando mais de 2,5 bi por ano, né? E hoje eles já têm um presidente que eles contrataram, um presidente de mercado, era um presidente de uma empresa de capital aberto, inclusive. Contrataram um diretor financeiro também, bem, com muita vivência no mercado, né? Empresas de grande porte, né? E aí o que aconteceu? Eles foram preparando um conselho de administração, né? De repente, eles pegaram esse fundador aqui, colocaram como presidente do conselho de administração e tiraram ele da operação. E aí, um dia, eu fui lá fazer uma apresentação de encerramento da auditoria, né, para o conselho de administração. E terminou a reunião, aí tinha lá um coffee break, né? Então ele me chamou, vem aqui comer um queijinho, né? E, e foi bastante interessante. Ele pegou no meu braço e falou assim, Bruno, sabe o que é mais difícil no que está acontecendo aqui com a empresa? Aí eu perguntei o que é, né? Ele disse, é passar o bastão, né? É muito Eu complexo. sei. Eu sei ali que os meninos são bons, tem muita vivência, né? Mas isso aqui é a minha vida, né? Então, imagina só eu passando o meu bastão para essas duas pessoas, o CEO e o CFO, que estão na operação diária agora, né? Ele falou, mas não tem volta, né? Se eu quiser deixar esse negócio perpétuo, né, para gerações que estão vindo, eu tenho que fazer isso. Eu entendi que eu tenho que fazer isso. E não foi um processo rápido, né? E eu estou aprendendo até hoje. Então, eu acho bastante legal isso, né, Graça? A gente vai envolvendo os empresários, vendo histórias de sucesso, né? E a gente vai entendendo, né, como que tem que se trabalhar efetivamente, né? Quando eu falo assim, olha, o empresário tem que se preocupar com a contabilidade da empresa, ele tem que olhar lá na frente. Não adianta ele olhar só no hoje aqui, não gosto de contabilidade, porque meu contador não consegue me explicar a contabilidade. Às vezes meu contador nem sabe o que está fazendo, né? É, mas eu acredito sim que hoje em dia são exceções, tá, Grazi? E é claro, assim, quando a empresa começa a crescer muito também, já começa a mudar aquela rotina das informações, eu preciso da informação muito mais ágil, já tem condições de colocar uma estrutura interna de contabilidade, né? Então a empresa já chega num outro patamar, entendeu? Então, eu acho que assim, de novo, né, o empresário ele tem que olhar a gestão do caixa, lucro, futuro, né? É porque, Noruel, às vezes, se a gente está falando de empresa familiar, né? Empresa familiar só tem três destinos, não é? Ou faz uma boa sucessão, né? Exatamente. Ou fecha, ou você vende. Exatamente. E aí a gente tá, ou eu fecho, nas duas eu tenho que ter isso muito organizado. Me lembro de um empresário que eles estavam começando um processo de M&A e aí mas eles chegaram, ele achava que estava tudo redondo. A empresa que veio falou, imagina, não tem É, como, não tem nada profissional. E causou uma maior depressão em um dos sócios, porque eles já estavam com a certeza que o negócio seria efetivado. A hora que foi para a parte
Não, não tem nada profissional. Então, a importância de você pensar nisso. Eu quero continuar, mas eu tenho três destinos. Eu não quero. Eu acho que ninguém quer um deles, né? Vamos ficar nos dois. Sabe, Grazi, assim, que eu falei assim das empresas menores, né, que tem que olhar lá, tudo bem, olha lá a DRE financeira, né, aí já começa a tentar fazer esse link com a contabilidade. Então, eu sempre digo, a informação é uma só, né, então eu tenho que tentar equalizar a minha contabilidade para analisar esses números, né. E o que você está falando é muito interessante porque a gente conhece muito esse processo, né? Principalmente os processos de M&A. Quando a empresa... Não adianta atingir 300 milhões, agora eu sou obrigado a ter auditoria, eu vou fazer auditoria. A gente tem muito cliente aqui que Começar. fatura 50 milhões, 70 milhões, às vezes 12 milhões, 1 milhão por mês, né? Eu quero fazer uma auditoria para tentar entender como está a minha contabilidade. Mas por quê? Para ver se o contador está fazendo uma coisa errada? Não, não é isso. Eu quero ver como a minha empresa está de acordo com as melhores práticas de mercado, né? Então, aquele bom contador, inclusive, é o cara que mais briga para o empresário contratar uma auditoria, né? Porque ele vai ter uma chancela lá do que o trabalho dele está sendo bem feito, né? Ele não está enganando ninguém, né? Então, isso é bastante importante, né? Deixar muito claro, porque tem muito contador que acha, vai contratar uma auditoria, o cara vai levantar um monte de problema aqui, ele vai denunciar a empresa para a Receita Federal, né? E não existe nada disso. A gente é contratado pela empresa para mostrar os problemas. Nós defendemos os interesses dos acionistas da empresa, dos sócios da empresa, né? Então, qualquer problema que eu acabar levantando naquela empresa, eu vou reportar lá para os sócios e eles vão tomar as decisões necessárias. É claro, assim, vamos supor que eu encontro uma empresa que tenha lavagem de dinheiro, né? Se eu encontrar isso no meu trabalho, eu, por lei, inclusive, sou obrigado a denunciar esse cara para o COAF, né? Porque o cara é bandido, né? Então, mas graças a Deus a gente nunca teve esse problema, porque a gente sempre, quando vai trabalhar com alguma empresa, a gente já faz até uma pesquisa, né, em relação à empresa, em relação aos sócios, aos principais diretores, né? Até mesmo para a gente ver se a gente pode vincular a nossa marca com aquela empresa, né? Então, o que acaba acontecendo muitas vezes, o empresário ele tem um segmento interessante, aí começa a ser assediado pelo mercado, né? E, e aí o mercado, você não quer vender sua empresa ou a gente tentar investir aí, ser sócio do seu negócio, né? E ele acaba ficando um pouco maravilhado com isso, né? Nossa, minha empresa. Aí ele passa alguns números gerenciais para o potencial comprador, né? E nisso o potencial comprador já fala: olha, essa empresa com base nesses números vale tanto, né? Interessante. E aí, vamos para frente, né? E aí vai acontecer? Vai mandar um auditor lá na empresa dele para checar se aqueles números são verdadeiros, né? E muitas vezes a empresa não tem auditoria, o que acontece? O auditor acaba levantando vários ajustes que impactam naquele EBITDA, né, que o cara forneceu lá para o investidor. Então, se a geração de caixa diminui, o valuation da empresa diminui também, né? Então, ele acaba ficando um pouco frustrado. E o que é complicado nisso, Grazi? Ele abriu a empresa dele talvez para o maior concorrente, né? Então, esse concorrente acabou tendo várias informações da empresa, e aí ele chega, porque tem a gente chama MOU, MOU, né? Memorando de Entendimentos em inglês, né? E nesse memorando de entendimentos, tudo é definido ali. Olha, eu vou te pagar tanto pela empresa, mas a validação desse número está sujeita a uma due diligence, que a gente fala, né? Essa auditoria que vai na empresa chama due diligence, que é uma diligência, né? E aí, com base nisso, esse valor ele pode ser ajustado, né? Então, geralmente o empresário só olha lá o valor, né? Ele não olha essas cláusulas, e aí ele não conhece a operação, né? Então, lá na frente, quando ele participa talvez do segundo ou terceiro M&A, aí ele já tá calejado, ele já sabe o que tem que fazer, né? E começa a tomar as precauções necessárias aí no processo, né? Então, é muito comum acontecer isso. Nós somos contratados, às vezes, a gente tem
Tem um grupo empresarial aqui que faz muitas aquisições, principalmente de empresas pequenas, né? Então, quando a gente chega, geralmente nessas empresas tem formalidade, e aí a hora que eu trago lá os impostos para o balanço, né, que ele deveria pagar, eu trago alguns custos que ele não considera, aí tem a retirada do sócio, que deveria entrar como prolabore ali, né? E aí eu coloco toda a parte previdenciária em cima disso, o número acaba ficando um desastre às vezes, né? Então, é, eu sempre falo, vai para um processo desse, eu acho que é interessante, a empresa tem que se preparar para isso, né? Contratem aí empresas especializadas nesse assunto, né? Discutam antes, né? Porque senão muitas vezes a gente vai ter uma frustração no negócio. E muitas vezes o que acontece? Nós somos contratados lá para fazer due diligence e as informações são tão ruins, a gente tenta fazer os trabalhos pelos números financeiros, né? E no final a gente acaba tendo, a gente chama de limitação de escopo. Olha, tem informação aqui que eu não consegui verificar, né? Então o próprio comprador acaba saindo fora do negócio, porque ele não consegue avaliar se aquele número que o empresário apresentou era correto ou não, né? Nora, você falou um ponto, você tocou num ponto que tem empresas que faturam, que às vezes não são grandes, faturam 50, 100 milhões, que aí tem parece que, vê se faz sentido o que eu vou te falar, Norel. Quando a empresa chega nos 100 milhões, parece que ela tem que entender, ou ela cresce, ou ela se profissionaliza de vez ou não. E um dos maiores problemas do empresário é o que você acabou de falar, ele não coloca a retirada do sócio, ele acha que é normal, ele não entra como né? Exatamente. Como disse outro dia um empresário, a minha família está sangrando a empresa, por quê? É, Mas não tem noção, não, porque vai indo, 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 e é muito normal aqui, porque a gente tem muita empresa familiar, né, Noruel? Muito, tem. muito. Para essas pessoas, Noruel, o que você acha que é mais importante? Quem está nesse, como diz a minha professora de gestão, Adriana, né, no vai maluco, né, que a empresa foi crescendo, quais são os 3 pontos principais para colocar essa parte contábil? Como eu gosto de uma expressão, colocar tudo na mesma página. É, é, é assim, né, Grazi? Muitas vezes, vamos supor, tem lá uma empresa, igual você falou, fatura lá 50 milhões, né? E aí eu tenho um escritório de contabilidade competente, né? Que atua nessas informações, né? E, muitas vezes, no dia a dia, acaba passando algumas coisas, né? Algumas informações que deveriam estar contabilizadas, né? Então, eu sempre sugiro assim, tenta buscar ajuda, né? Uma opinião de um terceiro, né? Fazer um trabalho para verificar se está tudo ok, aquelas informações estão ok, precisa fazer algum tipo de ajuste, né? E aí depois isso, eu tenho certeza, conversando com o contador e alertando ele do que está faltando efetivamente, né? Eu acho que dá para equalizar, né? É, teve uma empresa aqui que nos procurou recentemente, ela é uma subsidiária até de uma empresa americana, né? E hoje ele tem lá um escritório contábil, um terceiro, né? Só que ele tem alguns problemas de prazo, né? Porque quando a gente fala de escritório contábil, tem que sentar e alinhar, né? Então, às vezes, acaba esbarrando no custo, né? Poxa vida, olha, para eu fechar no quinto dia útil, eu vou precisar de um esforço um pouco maior, né? Não dá para colocar ali na esteira, né, da operação do escritório de contabilidade, né? Então, talvez vai ter que ter alguém direcionado para aquele fechamento para acontecer no quinto dia útil, né? Então, de novo, respondendo a sua pergunta aí, tentar buscar essa ajuda, talvez uma consultoria, até a gente aqui, né? A gente se põe à disposição também, se precisarem de alguma coisa, né? Às vezes até sem compromisso, tá, Grazi? De repente, deixa eu dar uma olhada aí no seu balanço, eu faço algumas indagações lá pro contador, né? Até para verificar assim, se existe alguma coisa que poderia ser melhorada, né? Depois a gente avalia, bom, o que você pretende para o seu futuro? Quer deixar a empresa dos filhos, quer vender, mas vamos tentar ajudar aí, porque não vamos chegar na terceira opção que a Grazi colocou aí, né? Que eu não gosto nem de falar, tá, Grazi? Mas
Infelizmente, isso acontece muito, principalmente com as empresas mais jovens. E aí, quando a empresa vai para a primeira geração, acho que é pior ainda, né? Porque eu costumo dizer para os meus clientes, eu chego lá, eu vou fazer uma auditoria, né? E levanto um monte de problema. Primeiro ano não é legal, viu, Grazi? É Assim, um caos, né? porque a empresa ela não tem noção do que é uma auditoria, os departamentos não têm noção. Para você ter ideia, é a mesma coisa. Teve um cliente que atingiu 300 milhões de faturamento. Olha, a gente vai contratar auditoria por causa da lei. Tá bom. E aí a gente chegou lá, olha, agora eu preciso conversar com o diretor comercial, preciso falar com o diretor de produção. Ah, mas por quê? Você não vai auditar a contabilidade? Não, meu amigo. Na verdade, eu preciso entender como a empresa funciona, como as informações nascem e como elas vão parar na contabilidade. E aí eu faço uma avaliação do controle interno da empresa. Eu verifico lá vendas, gastos, verifico custo, estoque, imobilizado, recursos humanos. E aí a gente faz dois relatórios na auditoria. Um relatório que é o parecer sobre as demonstrações contábeis e um outro relatório que a gente chama de carta de recomendações. E aqui estão todos os problemas que a gente identificou nos controles internos, né? E aí, o que acontece? Nesse primeiro momento, a gente vai engajando todos os departamentos e eles ficam um pouco assustados. Pô, que o auditor quer falar comigo, né? Fala, não, eu estou aqui para trabalhar para vocês, né? Vamos conversar, o que tiver de problema, vamos falar. E não adianta esconder também. Escondeu. Se eu descubro depois, aí eu vejo o problema de integridade da pessoa, né? Então, abre tudo e vamos trabalhar juntos, né? E aí vamos tentar resolver as coisas juntos também. Eu vou te direcionar para corrigir os problemas, né? E aí o que acontece? Que eu sempre falo para os meus clientes, né? Falo, olha, fiquem tranquilos. No primeiro momento, talvez a gente tenha vários problemas, né? Ou não também. Às vezes a empresa já se preparou tanto, eu chego lá tem muito pouco problema, né? E aí eu falo, é natural que no primeiro momento o empresário ele estruture a empresa, ele foi lá, fundou a empresa, né? E aí ele começou a crescer, ele está preocupado com operação, né? Você acha que ele está preocupado com controle? O meu sogro ele tem uma empresa de cobrança, né? E aí ele tinha lá, né, ele construiu um prédio, achei super interessante, tinha lá 120 posições para fazer cobrança, né? Era bonito de ver. Chegava assim, aquele monte de gente cobrando as pessoas, né? Eu falava, "Nossa, eu não vou dever nunca, né? Porque uma pessoa dessa ligar para mim e ficar falando, né? E, e aí ele comentou, ele falou, olha, eu contratei um cara aqui agora, que ele foi presidente de uma multinacional, né? E ele está me ajudando na reestruturação da empresa, né? Então começou a colocar processos, né? Fazer os POPs lá da vida, que é o procedimento operacional padrão, né? De cada área. E aí chegou um determinado momento, teve uma crise no Brasil, né? E ele sofreu bastante, ele quase quebrou, quase faliu, né? Aí ele falou, poxa, Noronha, é complicado, viu? Porque eu acabei tendo até que demitir o cara, porque eu tava com tanto problema na operação que, que aí ele falou, não, tem que cumprir esse procedimento e tal, né? Aí no final ele acabou rescindindo o contrato com ele e ele falou, olha, eu ia quebrar, mas ia quebrar estruturado, né? Então, o que eu falo para o cliente é isso. Eu falo, olha, é natural no início você estar preocupado com a operação e depois a gente vai trabalhar com a estruturação, principalmente dos controles internos. É engraçado que, assim, às vezes eu vejo o problema, a gente fala de segregação de funções, né? Fala, olha, a pessoa é direcionada para uma determinada operação, um determinado procedimento, não pode fazer outro procedimento. Por exemplo, o cara que faz a compra, ele não pode pagar, né? Mas você concorda comigo que empresas muito pequenas sempre vai ser o mesmo cara, né? Mas a empresa vai crescendo, aí eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Porque o cara que compra... Aí vai lá conversar com o cara que compra, aí eu não faço 3 cotações, eu compro direto só com uma pessoa, né? E aí a gente levanta todos esses problemas num trabalho de auditoria também, né? E aí, olha, isso aqui eu não estou falando que existe qualquer indício de fraude aqui, por exemplo, né? Mas o seu processo ele está desenhado para que isso possa acontecer. Se você pegar uma pessoa mal intencionada, isso com certeza vai acontecer. Né? E acontece muito, né, Noruel? Bastante, viu? Esse é um grande problema. E falando, a hora que você falou da chegada de vocês
na empresa. Eu me lembro que o meu primeiro trabalho formal foi no Magazine Luiza. Ah, que legal. E era loja eletrônica. Eu tinha 18 anos. E quando chegava o auditor, era aquele carro, o auditor vem, o auditor, como se tudo tivesse acabado, como se a pessoa fosse, sabe? Chegou o auditor, era aquele caos. E não é isso, né? A gente está chegando ali para estar junto. Quando Exato. vocês chegam, Noruel, você falou que na carta de recomendação vai todas as recomendações de mudanças, é isso? Isso. São Na carta de recomendação dois vem um. documentos, né, que vocês entregam. Isso, são dois documentos, exatamente. Esse parecer sobre as demonstrações contábeis, a empresa pode mandar para quem ela quiser, porque é um documento público, né? Posso mandar para banco, às vezes para clientes, colocar uma licitação, por exemplo, né? Sem problema. Agora, a carta de recomendação, ela tem um uso restrito, então ela é só para o uso da administração da empresa, né? Então, fala assim, mas espera aí, a carta de recomendação eu não deveria divulgar para o mercado também, esses são problemas, né? Não, porque quando a gente faz auditoria, eu trabalho com materialidade. Então, eu verifico o que efetivamente é material para a empresa, né? Que vai impactar lá nos números. Então, vamos supor, eu identifiquei lá um erro de contabilização, e aí eu vou lá para o empresário e falo, olha, você tem que ajustar isso aqui. Né? E sento com o contador e mando ele ajustar. Falo, ó, você vai ajustar isso aqui. Aí o cara, não vou ajustar. Não tem problema nenhum, eu vou colocar uma ressalva no meu parecer. Eu vou falar, olha, as demonstrações contábeis estão corretas, exceto por esse ajuste que a administração decidiu não fazer. Né? Agora, a carta de recomendação são problemas menores. Então, o que eu sempre falo para o meu cliente, tentem resolver esses problemas aqui enquanto eles estão pequenos, porque se eles crescerem, vai chegar um momento que ele vai virar uma ressalva no meu parecer. Né? Então, os clientes acabam trabalhando muito forte em cima dessas informações. E na carta de recomendação eu começo assim, eu venho falando lá do problema, né? Qual que é o problema que a gente identificou. Vamos supor aí no caso da cotação, né? A empresa não faz 3 cotações, né? Então, quem me garante que ele está comprando no melhor preço? Né? Então, faz 5 anos que eu compro um determinado fornecedor, né? Mas peraí, o mercado já passou por tantas variações, será que esse preço não diminuiu? Não, aumentou porque de inflação. Não, pode acontecer o contrário. Então, precisa fazer uma cotação de tempos em tempos aí, pelo menos, né? E aí depois eu venho lá com uma recomendação. Eu falo, olha, a empresa precisa fazer 3 cotações, né? Sendo bastante simplista, né? Eu coloco lá a recomendação que ela precisa fazer para resolver aquele problema. E depois tem um terceiro tópico em cada ponto, que é o comentário da administração. Eles vão ter que falar para mim por que eles não fazem, ou se eles entenderam aquele ponto, né? E como eles pretendem fazer o plano de ação para resolver aquilo. Olha, Noruel, parece simples, mas não é. É tudo muito complexo, como a gente está falando, e ao mesmo tempo simples, porque você trouxe, quando eu pedi para você trazer 3 pontos aqui, você falou é muito importante ter uma opinião de terceiro. Eu vejo muito, Noruel, um bug entre o contador, o jurídico, sabe? Assim, a gente tem que se unir, né? Não quer trazer auditorias, né? Um olhar no todo, né, Noruel? E é importante isso. Sabe uma coisa, Grazi, assim, que vai muita gente ficar muito bravo comigo aqui, tá? Eu não quero que ninguém assista essa live aí por conta desse comentário, tá? A gente tem muito problema hoje, porque, principalmente na parte tributária, né? Porque a maior parte das pessoas que estão lá no Congresso são advogados, né? A gente tem muito poucos contadores. E é claro, assim, que a gente tem muitos senadores, muitos deputados lá que ouvem várias classes, né? Então, hoje, por exemplo, quem está tentando liderar aí a reforma tributária é o mercado, né? Pode ver que foi colocado um projeto de lei e aí depois a gente acaba tendo a influência de vários segmentos, né? E isso é um pouco complicado, que acaba ficando um pouco político, né? E quando você fala assim, a gente tem um problema entre contabilidade e jurídico, isso é muito verdade. Muito, gente. Eu sinto isso muito nos É, detalhezinhos, assim. para você ter ideia, quando a gente está fazendo auditoria, então às vezes tem algum assunto controverso, né? O que a gente
acaba fazendo? A gente acaba envolvendo o jurídico também. Olha, esse assunto controverso. Porque assim, às vezes o empresário decide assumir alguns riscos, né? E a gente chega e fala, não, esse risco aqui vai gerar um efeito na sua contabilidade. Então faz uma provisão para a perda disso. E aí Exatamente. ele tem que ir lá e contabilizar uma perda já agora no resultado da empresa, Ah, né? já coloca agora. É, Entendi. já coloca agora essa perda, se é controverso o assunto. E aí o que acontece? A gente acaba, muitas vezes, ele fala assim, não, ele é controverso, mas eu tenho certeza que eu ganho se for para a esfera judicial. E aí a gente envolve o jurídico. O jurídico tem que fazer uma opinião legal, que a gente chama de... É um legal opinion, né? Discorrendo sobre aquele problema, colocando todo o embasamento técnico, né? E aí, no final, ele tem que colocar lá a probabilidade de perda disso. A gente fala de possível, provável e remoto. Assim, Possível, provável provável e remoto. e remota. O provável é aquele que o advogado fala, olha, isso aqui vai perder. Né? Se a gente for para a esfera judicial, a gente perde. O remoto, ele tem certeza que vai ganhar. Né? E o possível é aquele que está um pouco... realmente está controverso. Né? Então, se é provável a perda, eu já contabilizo no balanço isso. Né? Então, olha, eu vou até entrar com um processo, uma defesa, isso vai ficar anos sendo discutido, mas a gente vai perder. Então, eu já coloco isso lá no meu balanço com provisão para perda. Né? Ah, isso aqui é remoto. Então, eu não faço nada, e aí esse legal opinion serve até de embasamento para o meu trabalho e para o trabalho do contador. Né? Ah, então a gente precisa fazer uma provisão com base nesse legal opinion aqui do advogado. E aí, se o assunto é controverso, muitas vezes eu acabo tendo que... Eu não... Contabilmente, quando eu falo que é possível, eu não contabilizo lá no balanço, mas na nota explicativa eu tenho que divulgar. Olha, a empresa tem esse processo aqui e tal, e os assessores jurídicos entendem que é possível com base nas normas contábeis, ele não foi provisionado, né? Mas está ali, 50% de ganho e 50% de perda. Mas mesmo assim, a gente envolve o nosso jurídico para verificar se esse possível não seria um provável, entendeu? Entendi. Tem muito, então, trazer sempre esse olhar de fora, alinhar expectativas na Noruel, que é uma coisa extremamente importante, as pessoas acabam esquecendo, e olhar para o que está posto naquilo. Tá errado, o que a gente vai fazer para melhorar? Porque às vezes a Exatamente. pessoa tem medo de olhar para aquilo que está a situação atual da empresa e acaba fugindo e deixando isso para trás, sabe? Como se fosse uma fuga. Você sente isso, Noruel? Não, mas é isso mesmo, porque é que eu comentei, né? Às vezes o empresário está tão preocupado com a operação, e aí ele contrata o contador, contrata o advogado, contrata várias pessoas na empresa e acha que as coisas estão acontecendo, né? E muitas vezes não estão. Então, quando a gente fala desse olhar de terceiro, é importante para isso, né? Chame alguém especializado, vamos dar uma olhada aqui como que a operação está efetivamente, né? E no final das contas, não adianta, a responsabilidade primária é do empresário, é do dono daquela empresa, né? E ele pode contratar a quantidade de consultorias que ele quiser também. No final das contas, é ele que vai decidir, né? Então, eu posso sentar com ele e dar todas as ferramentas. Olha, para você administrar melhor o seu negócio, é dessa forma aqui, usa essas ferramentas de mercado, né? Mas a decisão vai ser dele. E ele pode chegar. É comum na carta de recomendação, eu coloco um ponto de recomendação lá de controle interno. Aí o dono da empresa fala, não, isso aqui é inviável. E outro, o custo-benefício não vale a pena para mim. Então, se eu implantar, eu vou gastar muito mais, né? E da forma que está hoje, vamos supor, eu contrato um estagiário lá para fazer o controle disso, vai ficar muito mais barato do que fazer uma customização do sistema, por exemplo, entendeu? Então, é assim, no final das contas, A é o empresário decisão que conhece o negócio dele efetivamente que vai decidir se precisa ser feito ou não. Né? é o que a gente fala, né, Noel? Na minha área de pessoas, eu falo, a gente ajuda a trazer clareza porque é para tomar melhores decisões. Na tua área, você ajuda a trazer clareza do que está posto, Isso. tomar melhores decisões. Porque no final, gente, é tudo decisão, né, É. Noel? Você sabe que a minha esposa é psicóloga, né? Sim, E ela comenta que às vezes a pessoa ela não sabe o que é um psicólogo, ela senta lá com o psicólogo e acha assim, nossa, eu vou lá no psicólogo agora que ele vai falar tudo que eu tenho que fazer e minha vida vai melhorar, né? E aí a pessoa sai frustrada da primeira sessão. Aí mal sabe ela que às vezes ela tem que fazer 10 sessões para tentar chegar lá na pontinha do iceberg, né? Para tentar resolver alguma coisa, né? Então,
assim, no final das contas, tudo vai sair dela. Porque não adianta, olha, vai lá e faz dessa forma, né? Ela vai fazer, tá vendo? Ela mandou fazer, mas eu queria fazer de outra forma, por isso deu errado, né? Então, ela vai se descobrindo, né? É É a sua área, né, realmente. Grazi? Não, mas é isso mesmo, né? Porque às vezes você não tem como falar para o empresário, ele que vai ter que tomar uma decisão, né? 100% está na mão dele. Noruel, eu cada vez mais eu acredito nisso. E tem uma live até aqui com o Tarcísio do Ângulo, Aham. Gosto muito de dele, empreendedorismo. é uma área que a gente gosta bastante também, E educação. o Tarcísio é contador, você Eu sabia disso? sabia, na verdade, eu fui um dia lá no evento do LEAD, né? Lá Ah, na empresa dele, e ele estava contando lá dos processos de M&A que ele passou. Eu fiquei maravilhado, né, com a história dele, é muito legal. aliás, ele vai ser um dos nossos palestrantes aqui do evento, Que dia legal. 27 de agosto, que vocês vão estar aqui. Aquele processo de M&A foi muito legal. E assim, é, como é importante a gente fazer tudo corretamente. Se tem, tem que ser feito. Porque cada vez mais eu acho, Noruel, que é o único caminho para as empresas, para a vida, para tudo. Não existe atalhos. Se tem, tem que estar feito. Então vamos fazer da melhor forma possível, né? E são detalhezinhos, que nem você falou, às vezes a gente não contabiliza a cápsula de café, que às vezes eu trago de casa e coloco aqui, Uhum. mas é custo da empresa. É, São às vezes vem, né, às vezes vem a fatura do cartão de crédito do sócio para a empresa pagar, né? Tem lá TV por assinatura, tem várias coisas, né? Isso aí seria retirada do sócio, né? Então, são detalhezinhos que às vezes você não para para pensar. O combustível, são pequenos detalhes, para que centro de custo. Então, são detalhezinhos. Quanto mais a gente conseguir colocar os pingos, independente do tamanho que a empresa for, né, Noruel? Não vou esperar bater o faturamento de 300 milhões para fazer isso. O que eu posso fazer dentro Isso. do que eu tenho hoje? Noruel, muitíssimo obrigada por você estar aqui. A gente Imagina. ficaria horas aqui conversando. E a gente sempre encerra com 3 perguntas. Uhum, Só quero deixar aqui mais de novo esses pontos que você falou que é muito importante, sempre alinhar expectativas com o contador, mas não só com ele, com todos, né? Alinhar o uhum. contador com o jurídico, trazer realmente clareza, trazendo uma pessoa de fora e olhar para que situação real que está aqui. Dentro disso, o que a gente pode fazer para melhorar? Noruel, qual que é o ponto, na sua opinião? Você está dentro de grandes empresas há muito tempo, tem uma experiência incrível, um olhar aguçado sobre isso, sobre o caminho, né, correto. Qual que é o ponto que você acredita ser o mais importante para a vida pessoal do empreendedor? Grazi, sabe que eu tenho. Eu sempre tive um grande problema que eu era workaholic, né? E, e ser workaholic é uma doença, né? Então as pessoas precisam se tratar às vezes, né? Então, às vezes é buscar sempre a melhor forma de trabalhar. Porque às vezes a gente acaba sendo muito detalhista, né? Com medo de alguma coisa acontecer errado, principalmente na minha área aí, auditoria, né? É complicadíssimo. Você vê tanto de holofote que as pessoas colocam em cima do auditor, né? Ah, o Meu auditor, Deus. aconteceu um problema, o problema na empresa, o problema do auditor, né? E aí a gente fica muito, muito ligado com isso, né? Então, assim, eu acho tentar levar a vida mais leve, né? Eu acho que o meu sócio, o Marcos, ele me ensinou muito em relação a isso, né? Melhorei bastante, né? Ainda tenho um certo problema aí. E outra coisa também é delegar. Delegar e ter uma boa equipe também para todo mundo ir junto, né? Porque às vezes a gente acaba sendo muito centralizador, né? E isso é um problema. Então, assim, eu acho que levar a vida mais leve. Então, o ponto principal para a vida pessoal é isso: buscar a melhor Tá? forma de trabalhar, levar a vida mais leve, delegar. E trabalhar com gente boa também, viu, Grazi? Eu sempre falo assim, olha, é interessante a gente a gente tá na média, ser mais um no meio de um monte de gente boa, né? E não o cara no meio de um monte de gente ruim, entendeu? Então, eu sempre digo isso. Falo bastante isso pro meu filho, inclusive, né? Noroel, e na sua opinião, porque tudo na nossa vida é feito de Uhum. relacionamentos, né?
Relacionamento com os parceiros da empresa, tanto de quem presta serviço para você, quanto para quem você vende, seus clientes. O que é o ponto mais importante para os relacionamentos do empreendedor? Grazi, assim, eu acho que o empreendedor ele tem que buscar o que ele acha que ele tem que estar alinhado, principalmente em relação à empresa dele. Lembra que eu comentei aqui da tomada de decisões, né? Então, o empresário ele vai tomar decisões com base no que ele que está em volta dele, né? Então, se ele tem pessoas não direcionadas para aquilo que ele pensa no futuro, ele vai tomar decisões erradas, né? Eu acho assim, de novo aqui, falando do meu sócio, que é um irmão para mim hoje, né, o Marcos, ele fala muito isso. Por exemplo, quando a gente entrou lá no Lead, né? E nós nos conhecemos lá, inclusive, né? Então, Relacionamento. assim, a gente acaba tendo um relacionamento muito legal com as pessoas que estão lá, porque são pessoas que querem crescer. O Marcos Caldelais também, que é um guru para a gente aqui, né? Ele, eu acho que ele fez uma coisa muito interessante aqui no mercado, no Noroeste Paulista, que foi colocar empresários numa mesma sala, né? Aqui, quando a gente começou a nossa empresa, a gente tinha dificuldade de identificar empresários, né? Empresários que queriam crescer. E esses empresários bons, eles acabam vindo para São Paulo, Campinas, buscar ajuda lá. A gente teve um cliente nosso aqui que ele falou, nossa, eu não sabia que tinha uma empresa igual de vocês aqui em Rio Preto. A gente contratava lá em São Paulo, né? Então, acho que o Scaldelai, né, ele acabou trabalhando muito forte nisso. Então, a gente consegue entrar numa sala e conversar com pessoas que têm o mesmo interesse e a mesma vontade de crescer que a gente tem. Então, isso é bastante importante, né? O relacionamento tem que buscar outros empresários que estejam na mesma sintonia. Você falou um ponto que é muito importante, né, Manuel? E buscar boas pessoas que têm o mesmo interesse que você e mesma vontade de crescer. Como é bom estar em grupos assim, né? Peguei uma carona outro dia com o Júlio da Mar Rio, Sim. ali da Fabrícia. Nosso cliente agora, hein? Ah lá, e a gente tava falando, eu tava falando sobre isso, né? Ele deixou a gente tava subindo pro hotel, eu falei, nossa, que delícia. Eu tava até com o Marcos, falei, como é bom você conversar com gente, né? Que quer crescer, que só fala de coisa boa, e isso faz bem. É Noel, como isso espetacular. faz bem? E qual que é o ponto mais importante para a empresa, Noel? Voltando aqui no que eu comentei, né? A empresa ela precisa focar muito aí nos números, né? Aí fala, mas focar em números e as pessoas, né? Também, né? Porque esses números vão ser consequência das pessoas. Então as pessoas precisam estar num ambiente legal, né? As pessoas precisam estar bem e os empresários precisam estimular que essas pessoas tragam os problemas efetivamente, né? Para quê? Para que ele saiba até direcionar. Olha, isso aqui não é um problema, tá? Vamos tentar resolver isso, eu vou resolver junto com você. E aí vamos pensar no negócio efetivamente. Porque às vezes as pessoas vêm com problemas que são problemas pessoais, né? E às vezes não estão pensando muito na empresa, quer resolver o problema dela, mas aqui na empresa tem outros problemas que a gente precisa direcionar para frente para crescer e tá todo mundo bem. É a hora que você falou, eu sempre digo, não é o que o Noel quer, o que a Grazi quer, o que é melhor para a Exatamente. inspiração, para a Rússia, o que é o melhor para a empresa, né? Vamos pensar isso, que é a nossa entrega. Olha, Norel, muito obrigada. Então, se você está aqui, acho que essa live vai ajudar alguém, mande. Vai estar no nosso canal no YouTube também. Norel destacou pontos que são super importantes aqui para a gente finalizar. Para a vida pessoal é sempre buscar a melhor forma de se trabalhar, levar uma vida mais leve e para isso, né, a gente deve delegar. Para os relacionamentos, ter pessoa ao seu lado que quer crescer, que tem o mesmo interesse, essa mesma vontade. E para o negócio é focar nos números e trazer, dar abertura, né, Norel, para as pessoas trazerem esse problema e entender o que a gente vai fazer para a instituição, para o negócio, para chegar nos números. É claro, né, Norel? Eu brinco, eu sou matemática, eu cuido de pessoas, mas que número, quais são os números que a gente vai ter lá, né? Você sabe que a Aninha, a Ana Carnelossi, ela vai ter uma reunião com a gente hoje aqui, inclusive, né? E eu quero ouvir dela um pouco lá, que ela ganhou aquela mentoria do Janot, né? Então, Nossa, nossa, aquele ela dia foi foi super demais, né? premiada, né?
Então, é isso mesmo. A parte de gestão de pessoas, acho que é uma coisa que todo mundo tem que estar focado em melhorar sempre, né? Não é Não, fácil, né? nossa, não, não, de jeito nenhum. E aquele dia foi muito engraçado, porque ela estava finalizando a plataforma, né? Com tantos problemas, e aí é, veio a mentoria com ele. É isso, né, Norel? Como cuidar de números e pessoas. Seguimos juntos. Muito obrigada, Norel. Na próxima quarta estaremos aqui para falar um pouquinho sobre educação, a importância na empresa. Noruel, muito obrigada. Seguimos juntos. Imagina, Obrigada a obrigado todos. pela oportunidade e sucesso sempre, viu, Grazi? Vamos Parabéns a juntos. você tudo. Obrigada. Deixa eu tirar uma foto nossa aqui. Tá. Sorria. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Até quarta. Tchau, tchau, Noruel. Tchau, tchau. Um Fique com Deus, hein? abraço.